Olá, sobreviventes! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou tocar num tema bem tabu aqui, que é sobre a romantização da maternidade. Bom, o que é romantizar? Romantizar é idealizar. É quando a gente observa uma pessoa ou uma coisa através apenas dos seus aspectos positivos e a gente reluta em enxergar as problemáticas e os aspectos desconfortáveis em relação àquela coisa ou àquela pessoa ou àquela ideia ou àquela instituição. Então, o que acontece com a maternidade? A maternidade, ela foi romantizada durante séculos para que as mulheres aceitassem, né, de bom grado, sem muita resistência, né, performar aquele ideal de feminilidade, aquele ideal de mãe, né, aquele ideal de maternidade que a gente vê muito simbolicamente, né, na figura da Virgem Maria, né, mãe de Jesus, né, que é um ser divino, é um ser assexuado, né, porque virgem, né, é um ser que não tem relação sexual e que vive apenas pro seu filho, né. Então, as mulheres elas foram durante anos e séculos incentivadas a perseguirem esse ideal de eu, né? Esse ideal de uma mãe, esposa e dona de casa, enfim. Só que a romantização da maternidade ela é muito complicada e problemática, não só quando a gente fala, né, sobre filhos de mães narcisistas, filhos de famílias tóxicas, como é o tema do meu canal no YouTube, do meu perfil no Instagram, mas também ela é complicada para as próprias mulheres, porque ao romantizar a maternidade, a gente é obrigada a silenciar uma série de problemáticas que giram em torno da maternidade. A gente é obrigada a silenciar sobre a maternidade solo, né? A solidão na maternidade, ainda mais num país onde o abandono parental ele é muito grande. Muitos brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento, fora aqueles que têm o nome do pai, mas o pai sumiu do mesmo jeito. Então existe toda uma solidão, todo um peso para que o cuidado da criança gire em torno apenas de uma só pessoa. Né? A formação de um ser humano fica sob a responsabilidade de uma só pessoa. Então isso é muito problemático, isso é muito complicado, né? E fora quando a gente fala de casos de abuso, né? Casos de abuso contra crianças, pessoas adultas, que são adultas hoje em dia, mas que ainda carregam as respostas traumáticas aos abusos que sofreu na infância, né? Então essas pessoas também são silenciadas, porque em nome da romantização, da idealização da maternidade, né? Quantas crianças não sofrem ou já sofreram abuso físico, verbal, violência psicológica, abuso sexual, e todos esses assuntos eles são silenciados, né? Em nome do ideal de uma família que é incólume, que é inatacável. Então, com isso a gente percebe quantas questões, quantas problemáticas giram em torno da idealização da maternidade. A questão também de mulheres que muitas vezes não querem ter filhos e que recebem, né, esse discurso da maternidade compulsória, de que você só vai ser feliz se você tiver um filho, você só vai se sentir completa se tiver um filho.
Então, é uma outra questão que também entra nessa dinâmica da romantização da maternidade. Porque para a gente defender a idealização da função materna, né, a gente precisa silenciar todas essas vozes, silenciar todas essas questões, todas essas problemáticas que advêm da função de criar um filho. Você tem que silenciar as mães solos, as mães que foram abandonadas pelo pai, as mães que não têm, as mães que têm que criar um ser humano sozinho, né? Você tem que silenciar as mulheres que não querem ter filhos, mas que são atacadas, atravessadas diariamente com os discursos da romantização da maternidade, com o discurso da romantização da maternidade, crianças que sofrem abuso são silenciadas. Pesquisem na internet o caso Gabriel Hernandes. Foi um dos piores casos que eu já vi. Né? Quem tiver estômago para ver, pesquisa na internet, caso Gabriel Hernandes. Né? Que foi um caso que ocorreu, salvo engano, no Texas, nos Estados Unidos, mas era uma família latina. E era um menino que sofria abusos, assim, extremos. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes para não ativar gatilhos de vocês, mas abusos extremos. A professora dele percebeu que ele sofria abusos. A professora dele chamou a polícia, né? Assistentes sociais foram na casa dele, foram na casa do Gabriel Hernandes, que morava ele e mais 2 irmãos, a mãe e o padrasto. E a mãe e o padrasto abusavam dele fisicamente de formas terríveis. Eles torturavam esse menino. Aquilo era tortura. Entende? E vários assistentes sociais foram na casa do Gabriel Hernandes para ver o que estava acontecendo com ele. Mas todos voltavam dizendo que estava tudo bem, que era invenção do menino. Por que as assistentes sociais não acreditaram nele? Por que os policiais não acreditaram na professora dele? Por causa da romantização da maternidade. Porque ninguém acreditava que uma mãe era capaz de fazer aquilo que aquela mulher fazia com o filho. Ninguém acreditava ser possível. Então, quantas crianças estão morrendo, vão precisar morrer para a gente poder destruir, desconstruir esse discurso que vem sendo construído durante séculos, né, para que nós mulheres nos encaixássemos, aceitássemos passivamente, performar, né, aquele modelo de conduta de uma mãe abnegada. Quantas crianças vão ter que morrer para a gente poder desconstruir esses discursos e enxergar todas as problemáticas que envolvem a maternidade? Bom, esse foi o meu recado de hoje. Eu espero que ele tenha sido bem compreendido. Aqui eu não falei, em nenhum momento eu falei mal das mães. Eu só estou atentando para a importância de se desconstruir o discurso de idealização da maternidade, de romantização da maternidade, para a gente abrir espaço para que as problemáticas possam vir à tona, para que as pessoas, as vozes que foram silenciadas possam vir à tona, as mulheres que são mães solo, que não recebem apoio de ninguém, não tem rede de apoio, não tem apoio da família, não tem apoio do governo, tenham a possibilidade de falar sobre suas experiências com a solidão na maternidade, para que os adultos, as pessoas que hoje são adultos, mas que vivenciaram em famílias disfuncionais, tenham a possibilidade de falar sobre as suas experiências negativas, devastadoras, uma criação dentro de um lar disfuncional, de um lar onde havia agressões físicas, verbais, agressões psicológicas, torturas, onde haviam práticas criminosas.
E para a gente também proteger as nossas crianças, né? Conseguir perceber, se você é professor, você que tem sobrinhos, conseguir perceber quando sua criança ela tá diferente, ela tá com ela tá com um comportamento diferente, ela tá com marcas no corpo, conseguir perceber que pode estar ocorrendo ali uma situação de abuso. Então é isso. Esse é o meu recado de hoje. Vamos repensar o discurso da, da romantização da maternidade, da sacralização da maternidade, da sacralização da família, para a gente poder começar a enxergar, né, aceitar com uma mente mais aberta, é claro, todas as problemáticas que envolvem a questão da família em si, né? Não só da maternidade, mas da família em si, de de todas as questões, de todas as violências que ocorrem no âmbito da família em nome do amor. Quando a gente até fala em violência doméstica, quantas mulheres não são agredidas em nome do amor, amor entre aspas, né? Onde o agressor fala que, nossa, o amor me fez cometer loucuras. Então, falar de desconstrução da romantização da maternidade, desconstrução da sacralização da família, também é desconstruir esse discurso de que a violência, a tortura, a agressão são em nome do amor, porque não são. Esse foi o meu recado de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.